Fala galera, beleza? Esse é o primeiro vídeo do canal que eu apareço. E infelizmente a gente já começa com um assunto bem delicado, que é o envolvimento do guri com menores de idade. O que a gente conhece é o caso dele com a Jo Altão, que na época ele tinha 24 anos e ela 16. São 8 anos de diferença. Porém, a própria Jo Altão, no exposed que ela fez no Instagram, ela relata que várias meninas menores de idade entraram em contato com ela, relatando que também tiveram trocas com o guri. E para fazer um conteúdo bem completo para vocês, a gente pegou o exposed que a própria Jo Altão fez no seu Instagram, também pegamos as declarações do Barreto, que era um amigo muito próximo do guri, e também pegamos as declarações do JP, que tinha uma relação de família com a própria família do guri, e também é alguém muito relevante na cena, então a declaração dele é realmente muito relevante. Boa tarde, família. Eu tô tentando gravar esse vídeo pela 10ª vez, tá difícil falar sem ficar ansiosa. Mas eu acho que é necessário esse esforço da minha parte, principalmente por todas as meninas que estão se identificando com o que eu passei. Eu comecei a batalhar com 14 anos, hoje em dia eu tenho 21. Em 2021 eu tinha 16 anos e eu me relacionei, eu tive um envolvimento com uma pessoa 8 anos mais velha, que na época tinha 24 anos. E foi uma relação muito danosa pra minha cabeça, sabe? Eu sempre senti muita culpa, eu sempre me senti muito menos e eu não entendi o porquê. Eu demorei muito tempo pra não me ver mais como culpada. Eu demorei muito tempo pra entender que o erro não estava em mim, que era uma pessoa menor de idade, afetada pela falta de desenvolvimento. Como ser humano, tem coisas que a gente só vai entender quando a gente cresce. A maturidade, ela ensina coisas, o tempo ensina coisas que você pode achar que sabe tudo. O adolescente sempre acha que sabe tudo, que está preparado para tudo, mas a gente só vai entender vivendo. E quando eu tive esse processo de me isentar da culpa que eu senti, eu prometi para mim que eu não ia falar nada sobre. Eu nunca quis acabar com a carreira de ninguém. E eu sempre tive muito medo de ter o meu nome associado ao nome de outro homem. Sempre fui sozinha, sempre fui eu. E eu evitava, eu não queria que falassem a Jo Altão de tal, eu não queria. Eu trabalhei muito pra fazer isso, sabe? Pra consolidar o meu nome sendo eu. São quase 8 anos de rap, sabe? São quase 8 anos de rap. Não é pouco tempo, a minha adolescência foi gravada em vídeo de batalha. O meu desenvolvimento para me tornar uma mulher foi gravado. E em todo esse processo de desenvolvimento, sentindo culpa, sentindo desconforto, estando nos mesmos ambientes, eu prometi que só um motivo me faria falar, quando outra menina me procurasse para falar que passou algo parecido. Eu sabia que isso ia acontecer, porque eu não tinha noção da dimensão, mas eu sabia que eu não era um caso isolado. E quando acontece uma vez, é um erro. Quando o seu padrão são meninas menores de idade, se torna serial, se torna predatório, se torna uma escolha. Tá extremamente difícil gravar tudo de uma vez, eu acabo parando. Não vou conseguir prometer esse profissionalismo pra vocês, mas tô fazendo sem roteiro, sem nada, só pra conversar, só pra explicar pra vocês. E deixar bem claro que eu não sou a única. Eu não sou a única, e se eu não falar nada, se eu continuar sem falar nada, elas também não vão ser as últimas, sabe? Porque um story bonitinho não te isenta da culpa de ser um homem adulto. Não te isenta da culpa de ter um comportamento predatório. Eu sei que socialmente homens são mais acolhidos nos seus erros. E a gente como mulher é obrigada a crescer mais rápido. A gente não pode ter atitudes infantis sendo criança, sabe? E não, eu tô recebendo muito por que só falou agora. E eu queria deixar claro que eu só tô falando agora pelas tentativas recentes de contato que teve comigo, para deixar mais que claro que eu não tenho interesse nenhum de recuperar qualquer tipo de relação. Eu decidi falar porque aconteceu o que eu tinha certeza.
chegaram em mim pra falar sobre o que passaram, e todas carregando a mesma sensação de culpa e de arrependimento pelo que fizeram. E eu acredito que eu usar meu nome agora para falar para essas meninas que a gente não era obrigada a entender essa problemática. A obrigação vem das pessoas adultas que tem que acolher, que pela lei tem que acolher, sabe? Não ser o próprio predador. Eu tô falando isso para tirar esse peso das minhas costas e para acolher. Eu acho que o papel que eu posso fazer aqui é acolher. Eu não vou expor meninas de menor, porque eu tô prezando muito pela privacidade de cada uma, sabe? Pela preservação da imagem de meninas de menor. Mas vai acontecer. Outros casos vão chegar, e eu sei que vão. Mas é isso, tudo no tempo de Deus, tudo certo. Tô com a minha consciência tranquila. E eu espero, eu não quero posicionamento de ninguém, eu não espero que vocês tomem um partido, mas eu quero que vocês saibam que um story bonitinho, uma terceirização da culpa, não te isenta dos erros que você cometeu há 5 anos atrás e que você ainda segue cometendo. Salve. Vamos trocar um papo sobre o caso do guri. Mano, acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração e levantar é o quão problemático são os nossos fãs, tá ligado? Quando eu falo nossos, eu tô me incluindo nisso porque 90% das pessoas que me acompanham o guri e vice-versa. E no meio dessa história toda eu vi muitas pessoas relativizando esse caso, questionando, muitas vezes até culpabilizando as meninas, tá ligado? E isso é uma parada muito treta, muito radical, muito extremista. No meio disso tudo eu consegui ver que essas mesmas pessoas também acompanham meu trampo, tá ligado? O quão problemática a cena das batalhas se torna e tem se tornado, vem se tornando a cada dia que passa, tá ligado? Segundo ponto importante de se levantar, que eu vi muitas pessoas perguntando e que eu me sinto na obrigação de explicar, esclarecer, trazer aqui a público. Muita gente questionou, mano, não é possível que o Barreto era tão próximo e não fazia ideia de nenhum desses casos, tá ligado? E realmente não é possível. Eu tive ciência, sim, tive conhecimento de 2 casos em meados de 2022 e 2023, nessa época, tá ligado? Um dos casos veio a público, na época, assim, era de um certo conhecimento geral da cena, tá ligado? E o outro caso foi uma parada que não veio a público. Na época eu não problematizei da forma que eu deveria ter problematizado, tá ligado? Esses 2 casos que eu tive ciência e que eu tive a certeza de que tinha acontecido, já deveriam ter sido bastante suficiente para que eu tivesse tomado uma atitude em relação a tudo isso, tá ligado? Mano, eu me sinto omisso, sim. Sinto que eu omiti coisas, sinto que eu poderia ter tomado uma atitude, tá ligado? Ter feito algo em relação a tudo isso. E não fiz, mano, tá ligado? Não tem como tirar o fato de que por ser um irmão, por ser um amigo, tá ligado? Não tem como tirar o fato de que por ser um irmão, por ser um amigo próximo, tem outro teor, mano, tá ligado? Eu vou estar sendo hipócrita se eu falar que não, mano, tá ligado? E eu acho que as vítimas precisam ser acolhidas, assim como já estão sendo. Eu tive acesso a vários relatos que eu nunca tinha tido, tá ligado? Tive acesso a prints que eu nunca tinha visto, mano. Então eu tô digerindo tudo também junto com vocês, fãs, tá ligado? Tá sendo uma parada treta, tá sendo um baque de fato, mas eu espero que as vítimas sintam que a justiça tá sendo feita de alguma forma. Nunca acreditei nessa cultura do cancelamento, tá ligado? Nem quando foi o Lion, nem quando foi o Croy e nem agora que tá sendo o Guri. Acredito sim que eles precisam ser afastados de suas funções enquanto ativistas, artistas e figuras públicas. Acredito e espero que eles tenham acompanhamentos e se recuperem, se regenerem, tá ligado? É triste, mano, tá ligado? Me tira a esperança do bagulho mesmo.
O moleque é mais que só uma parte do que eu faço, mais que só um amigo, ele é parte da fé que eu tenho no bagulho, tá ligado? E ver tudo isso acontecendo é a parte da fé que eu tenho no bagulho sendo arrancada, saca? Enfim, que as coisas se resolvam da melhor forma aí, que os relatos venham à tona, que tudo seja esclarecido, que as pessoas consigam ter ciência do tamanho do problema. Na época que aconteceu, que eu soube dos casos, eu não problematizei, assim como muitas pessoas, principalmente pessoas mais novas, não estão problematizando agora, tá ligado? Vocês precisam entender a dimensão disso. Vocês precisam entender a dimensão disso tudo, saca? Meu posicionamento é esse. Espero que as vítimas se sintam acolhidas e que a justiça seja feita e que o guri reflita sobre tudo isso, tá ligado? Tenha um tempo pra se recuperar, se regenerar também. Boa, família. Aí, seguinte, tô vindo aqui falar sobre esse caso do guri aí, certo? E meu compromisso é só com a verdade, aí doa quem doer, entendeu, mano? Eu não quero falar quanto a situação me afeta, eu não quero falar de mim nessa porra, não. Deixa a empatia de vocês aí pras pessoas que estão tendo que se expor pra caralho, expondo relatos e revisitando os traumas. E pra família do guri, família que eu amo, que eu tenho como minha família também, entendeu? Vou tentar ser curto e grosso aqui, certo? Primeiro de tudo, mano, quem errou tem que pagar. E quem foi lesado tem que ter acolhimento. Esse é o primeiro passo. Então pra você aí, que tá comentando, falando que as minas tá chapando, falando que a lei permite, falando que não é crime, você precisa entender algumas coisas, mano. O meu discernimento de certo e errado não vem através da legislação, não. Até anos atrás as mulheres não podiam votar, até anos atrás os pretos se fudiam, tudo na lei. A polícia usa e abusa da lei, o tempo todo. Então não vem falar de lei pra nós, mano. A lei quem faz é nós na rua esses anos todos. Segundo ponto, é extremamente normalizado na nossa sociedade esse tipo de relação. Tanto é que a lei protege. Então com certeza você conhece alguém mais velho, que já se relacionou com adolescentes. Talvez seja até você que tá vendo isso. Talvez o seu pai é 10 anos mais velho que a sua mãe. Talvez o seu avô, enfim, inúmeros casos. E não é porque foi normalizado que é normal. Não é a ordem natural das coisas, mano. Entende isso? Consegue captar isso, mano? Eu não tô falando de uma situação pontual. O que estamos debatendo aqui é um padrão de comportamento. Então se você acha que tudo que tá acontecendo, banimento, desligamento, repercussão, é por causa de um caso, você é no mínimo ignorante. Porque no texto do próprio guri, ele deixa bem claro que não é só um caso. E todo mundo que eu vi comentar sobre o assunto enfatizou que não é só um caso. Até porque, se nós fôssemos crucificar todos os MCs que já ficaram com menores de idade, homens e mulheres, ia sobrar uns 5 MC na cena, mano. A verdade é essa. É algo normalizado na favela, no condomínio, na igreja, no terreiro, nas batalhas, fora das batalhas. É o que mais tem, mano. O que tá sendo debatido aqui é muito mais profundo. Primeiro de tudo, eu queria que vocês soubessem que, desse caso, que foi exposto pela MC Joatão, a maioria de nós tinha conhecimento. A maioria de nós sabia que teve um envolvimento entre os dois. Não sabia até que ponto, não sabia quantas vezes, quanto tempo durou, não sabia exatamente a diferença de idade, até porque quando rolou eu tinha acabado de conhecer o guri, já conheço a MC há muito tempo, mas não fazia ideia. Porém, por ser extremamente normalizado no nosso meio, ninguém viu como um problema. Não foi um sinal de alerta, não foi absolutamente nada. Passou. Igual vários casos já passaram. Então, realmente, não tratei como um problema na época. Eu mesmo, quando eu tinha meus 16 anos, foi mais ou menos perto da época ali, 1 ano, 2 anos antes. Fiquei com a menina de 24, foi tipo assim, uou, uma conquista do caralho, chegando meus parceiros, é um bagulho ultra normalizado, tá ligado? Na época eu não tinha essa visão. E por isso que a maioria das vítimas só passou a ter consciência depois. Porque enquanto você é um adolescente, você não tem noção disso, mano. Pelo contrário, é legal, é maneiro, você se sente adulto. Você fala, caramba, eu atraio pessoas mais velhas. E essa pessoa mais velha que deveria estar na posição de abominar isso, ela usa desse fator pra se aproveitar de você. Então o caso que a MC postou foi o estopim, mano. Foi o estopim necessário. Se qualquer MC, qualquer organizador, qualquer pessoa envolvida com batalha de rima de sec nunca escutou um boato, uma piada, uma fofoca que seja, envolvendo o nome do guri e esse assunto, essa pessoa tá mentindo, mano. Eu já escutei. E meu erro foi não ter ido até ele, mano. Mas na vez que eu fui também, na vez que a gente conversou sobre o assunto, ele mostrou uma postura de alguém que repudiava, mano. Tanto que ele falou com uma menina no Twitter na época e falou que ia processar. Então eu falei, caralho, mano, é isso mesmo. É o que eu faria também se eu fosse acusado de um bagulho tão sério. Processar. E os caras, isso é louco, eu não sou esse bagulho aí, não. Então era o que era passado pra gente. Pelo menos pra mim, né? Vou falar só de mim aqui, porque cada um. Certo? A partir disso, viramos amigos.
E vocês sabem, vocês acompanharam. Virou meus irmãos. Sangue no meu sangue, praticamente. Filho da minha mãe, enfim. Não quero falar disso. Porém, esses boatos sempre rondaram, mano. E eu achava que era por causa desse caso em específico. E só, tá ligado? Ele nunca veio até me falar também. Até porque ninguém sai confessando desse tipo de coisa. Até que no último domingo rolou a postagem. Eu decidi ir na direção dele, eu e a Levinsky. Fomos até ele, perguntamos. Porém, antes de perguntar pra ele, a gente já tinha mais 2 casos que a gente investigou por conta própria. E quando ele afirmou que era o único caso, toda a verdade se tornou uma dúvida. A gente percebeu que ele estava disposto a esconder da gente, mano. E de lá pra cá, mais coisas foram descobertas. E mais coisas foram descobertas. E é isso, tá ligado? A verdade é essa. Eu não sei muito bem ainda como prosseguir, falar a verdade pra vocês, com tudo. A vontade era que essa porra fosse um pesadelo, que fosse mentira mesmo. Já estive no processo de negação aí durante os últimos 3 dias. Entendeu, mano? E um salve aí pra molecadinha que me acompanha. Tomem cuidado, certo, mano? Tomem cuidado. Vai parecer maneiro na idade de vocês, vai parecer que vocês são maduros. Mas não é, mano. É muito problemático, certo? E a outra rapaziada que me segue, eu sei que vocês gostam do cara, mas tá errado, tem que ser cobrado. Não tô aqui pra vocês terem empatia por ninguém que não se posicionou antes. Não quero que vocês se coloquem no meu lugar, nem nada do tipo. Só se coloquem no lugar das vítimas, certo? E é isso, mano. Do lado de cá eu sigo com a mesma postura de sempre, entendeu? E boa, certo? Que Deus conforte o coração de todo mundo aí, das meninas aí que tá revivendo esse trauma, como eu disse, da família do guri também, que é o que eu peço agora. E é isso, mano. Tô disposto a falar do assunto quantas vezes for preciso. Não tenho por que me esconder. Também não tenho por que ficar visitando toda hora, então no que eu puder ser útil aí, as meninas que estão ligadas aí, que nesses últimos dias aí nós esteve no contato forte aí, eu tô aí, fechou? Um abraço.